Os bons fornecedores estão tendo espaço para crescer? E juntando com o de cima, e os aventureiros estão sendo combatidos? Esse é um assunto de contexto. Não é o Tribunal de Contas da União responsável por essa questão, não é o mercado, não é a Polícia Federal, é todo mundo junto. Cada um tem uma parcela de responsabilidade a cumprir. O Tribunal de Contas, aí vem a bonitice, em função de ter ouvido do mercado as reclamações a respeito desse comportamento anormal dos players, o Tribunal de Contas da União iniciou uma auditoria neste ano, em cima do Comprasnet, identificando, com base em auditoria de dados, todas as vezes que uma empresa ganhou o pregão e não assinou o contrato. E agora está identificando quais foram os CNPJs que mais frequentemente estiveram nessa situação. E está fazendo um encaminhamento para os respectivos gestores e para o Ministério do Planejamento, no sentido de explicar o que está acontecendo e por que as multas e as consequências legais, como a declaração de inidoneidade, não estão sendo aplicadas. E a partir desse acordo, que deve sair no início do ano que vem, imaginamos, nós vamos estabelecer uma nova linha de auditoria, que é garantir que os gestores públicos penalizem as firmas que prejudicam as licitações públicas. Na Lei 866 está previsto prejudicar uma licitação pública, multa e detenção, prisão. Está previsto. Não era praticado. Por quê? A razão que os gestores públicos alegam é a seguinte: o meu interesse é fazer a licitação acontecer e entregar o objeto. Aí vem o mercado e bagunça a minha licitação. Se eu ficar gastando tempo para punir esse montão de bagunceiros, eu não vou ter tempo para fazer o contrato final acontecer. E principalmente, se eu entro com uma ação qualquer contra um bagunceiro, ele pode muitas vezes entrar na justiça, e aí fica um processo travado durante um bocado de tempo. O que esses gestores dizem? É verdadeiro? Verdadeiro é. É difícil, é trabalhoso e existe risco. Mas nem por isso justifica ele deixar de aplicar o que a lei manda. O que a lei diz não é uma opção, não é uma alternativa, é uma obrigação. Se, aí eu tenho que ser cuidadoso na maneira de dizer o que eu vou dizer. Se ele tiver que enrolar com o objeto para poder cumprir a lei, até isso é admissível. Por quê? Porque o oposto, não cumprir a lei sistematicamente, produz essa doença que vocês estão dizendo e continua prejudicando as contratações, impedindo a entrega dos objetos. Percebe? Eu caio no mesmo problema, eu não consigo chegar no objeto. Então é melhor eu não conseguir chegar no objeto uma vez, mas botar alguém lá, esquartejado na Praça dos Três Poderes, para todo mundo ver que o governo pune exemplarmente, porque no mês que vem, no ano que vem, o pessoal do mercado, os aventureiros, vão pensar 10 vezes antes de se meter numa confusão com o governo. Ou seja, é o que você falou lá no início, é turbulência para o lado do governo, talvez. Talvez eu tenha que admitir uma perda de performance num determinado momento para ganhar em performance lá na frente. Essa vai ser a orientação do Tribunal de Contas no início do ano que vem, estimo, por conta desse processo. Se o gestor público teve um licitante pregão, não entregou por uma razão não justificável, e ele não aplicou as penalidades previstas em lei, que vão desde multa e chegando culminando com o impedimento para participar de licitação pública por até 5 anos, esse gestor público vai ser punido. Então a gente começa a mudar as regras do jogo devagarinho, consertando o comportamento de cada um dos atores devagarinho. Agora leva tempo. Leva um bocado de tempo para mudar a cabeça das pessoas. E a gente tem que ser paciente nesse meio caminho. A minha dúvida é se a gente consegue sobreviver nesse vale. Mas a prática tem demonstrado que, de alguma forma, sabe-se lá como, a gente consegue sobreviver, a gente sai do outro lado. E vamos melhorando. Então, os aventureiros estão sendo combatidos? Nós estamos trabalhando para encontrar isso. Polícia Federal está atuando, Ministério do Planejamento, via SLT, está trabalhando nisso.
Tivemos conversas muito boas com o pessoal da AGU, da Advocacia Geral da União, quanto a isso. Vamos mudar a postura, vamos dar uma enrijecida geral com os aventureiros. Né? Alguns conceitos estão sendo discutidos, por exemplo, uma das fraudes, né, comuns é o camarada que vende o lugar dele na fila. Outra é o camarada que, por exemplo, entra para perder. E como que ele entra para perder? Ele entra com um documento não válido. Uma das hipóteses que está sendo trabalhada é por que não termos uma base de dados cadastral de documentos das empresas que valem para todas as licitações. Então, em vez de você apresentar determinados documentos para cada licitação que você faz, o órgão público apenas consulta a base. Aí você vai ser doido se coloca lá na base um documento sem validade ou com algum defeito, porque aí você não perde só uma licitação, você perde todas. Então, são algumas hipóteses que estão sendo trabalhadas. Com certeza, o mercado pode ajudar muito a construir mecanismos mais eficazes, mais efetivos. Com relação, finalmente, à micro e pequena empresa, o TCU já percebeu o problema que está acontecendo. Eu diria para vocês que é até óbvio que o problema ia acontecer. Basta, quando nós demos a primeira vez o texto da lei complementar, nós dissemos que isso vai dar problema. A lógica, a ideia é muito boa, mas a lógica processualística, ela é extremamente, me permitam dizer, infantil. Porque quando você faz uma jogada, a teoria dos jogos diz que você tem que calcular como todos os outros jogadores vão jogar. Quais são as jogadas mais vantajosas para cada um dos players, para cada um dos interessados. E é óbvio que a melhor jogada ali era começar a aproveitar desse privilégio para explorar o privilégio em favor de si mesmo. Por exemplo, vendendo seu lugar na fila, que é uma das coisas que tem acontecido. Ou, outro exemplo, grandes empresas criando pequenas empresas de fachada, laranjas, para poder ganhar licitações também. Diante disso, o Tribunal de Contas já tem preparado para o ano que vem uma série de conversas com os formuladores dessas políticas para rever e tentar entender. E o que ele já começa a fazer? Medir. Começa a medir isso nos sistemas eletrônicos e assim por diante, para tentar encontrar bons indicadores que venham no futuro a dar um suporte à geração de melhores políticas.